Estimados irmãos e irmãs aqui presentes, bem como aqueles que de suas casas, até mesmo do seu trabalho, nos acompanham nesta celebração, pela transmissão desta Santa Missa, já do domingo, do quarto domingo da Páscoa, que é dedicado, quarto domingo da Páscoa, sempre dedicado ao domingo do Bom Pastor. As orações, as leituras de hoje, todas elas estão voltadas para este tema. E foi justamente por isso que o saudoso Papa Paulo VI declarou o domingo do Bom Pastor, o quarto domingo da Páscoa, como o dia mundial, a jornada mundial de oração pelas vocações sacerdotais, já que há um só rebanho e um só pastor, que é Jesus, como bem ouvimos no Evangelho, que conhece as ovelhas, que cuida das ovelhas e que ninguém pode arrebatá-las de sua mão, pois todas elas pertencem ao Pai. E Jesus é o pastor a quem o Pai o constituiu para cuidar do seu rebanho. E Jesus instituiu então pastores para que com ele cuidem do rebanho, que são os sacerdotes, especialmente os padres, os bispos. E por isso o Papa Paulo VI pediu que nesse domingo, no domingo do Bom Pastor, há mais de quase 60 anos, este domingo fosse dedicado então a uma jornada de oração pelas vocações sacerdotais. A liturgia do quarto domingo de Páscoa nos apresentam, de certa forma, um dos ícones mais bonitos, mais belos, que desde os primeiros séculos da igreja representaram Jesus. Aliás, a imagem do bom pastor é uma das primeiras imagens dos primeiros séculos da igreja, é uma das primeiras imagens que representavam o Jesus. Até mesmo a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Esta imagem do Sagrado Coração de Jesus, como nós conhecemos hoje, que é Jesus com o peito aberto e o coração, etc. Essa imagem é muito mais recente. A imagem do coração de Jesus, na verdade, era a imagem do bom pastor. O bom pastor é a expressão deste Jesus que ama, que se entrega pelo seu rebanho, que se doa pelo seu rebanho. Por isso, a imagem do bom pastor sempre foi uma das imagens mais antigas e que mais representavam Jesus, o amor de Deus por nós manifestado em Jesus. Portanto, Jesus é o bom pastor. E o pastor, ele tem muitas características que lhe são muito próprias, e por isso Jesus as assimilou para si, por isso Jesus como que acolheu para si estas realidades, estas qualidades do pastor. Primeiro, usando, claro, uma imagem que era comum àquele tempo ao povo de Israel, que eram os rebanhos. Talvez para nós hoje, de certa forma, a imagem do bom pastor não seja tão comum, né? Talvez para nós a função dos pastores, para a nossa realidade aqui, sobretudo do Ocidente, não seja tão clara, tão comum. Mas para o Oriente, sobretudo para o povo de Israel, a imagem do pastor era muito conhecida. Os ofícios de pastores eram muito comuns àquele tempo. E Jesus então como que assumiu para si esta figura, a figura do pastor, que era de apacentar, de pastorear, de nutrir o rebanho. Essa era a função do pastor. O pastor é aquele que apacentava, que cuidava. O pastor é aquele que pastoreava, é aquele que dava a sua vida pelo rebanho, dedicava o seu tempo para o rebanho. Na verdade, o pastor dedicava-se praticamente dia e noite pelo rebanho, sobretudo porque as ovelhas sempre foram um dos animais mais frágeis, e por isso
diante da fragilidade da ovelha, a dedicação dos pastores era maior. Por isso, uma ovelha, ela não consegue sobreviver sozinha nos rebanhos. A ovelha precisa do pastor. Aqui nós teríamos muito a dizer sobre as ovelhas e sobre o pastor, aquilo que é próprio das ovelhas e próprio também dos pastores. As ovelhas, elas têm uma visibilidade muito pequena, as ovelhas não enxergam muito pouco. Por isso que as ovelhas desenvolvem muito mais a audição. Por isso que as ovelhas seguem a voz do pastor. A voz do pastor é muito importante para elas, porque é a voz do pastor que as conduz, que as guia, já que elas não enxergam, não sabem por onde ir. E o risco delas caírem no abismo, o risco delas caírem no aprisco, naquelas altas montanhas de Israel, era muito grande. E por isso o pastor ia como que conduzindo as ovelhas pela voz, e as ovelhas iam seguindo a voz do pastor. E é exatamente seguir a voz do pastor é que constituiria a vida para aquelas ovelhas, o alimento para aquelas ovelhas. Portanto, Cristo nos nutre também, como pastor que nutre as ovelhas, com as pastagens. Cristo é aquele que nos nutre a cada dia, com a sua palavra, com o seu corpo, com a sua carne, ou seja, com a sua presença. E Cristo nutre, alimenta o seu rebanho por meio da sua igreja. A igreja que apacenta o rebanho de Cristo. A igreja apacenta este rebanho do Senhor com os ensinamentos de Jesus por meio da pregação do Evangelho e com os sacramentos, que são justamente as graças que Cristo deixou para que a sua igreja pudesse oferecer às ovelhas, às pequenas ovelhas, às ovelhas frágeis, às ovelhas doentes deste rebanho, para que as ovelhas pudessem serem então fortalecidas, seja pela palavra, seja pelos sacramentos. E aí, por isso então, neste domingo do Bom Pastor, é o domingo que nós rezamos pelas vocações sacerdotais, rezamos pelos sacerdotes, porque são eles que hoje conduzem o rebanho do Senhor. Um rebanho que não é nosso, mas um rebanho que pertence ao Senhor. Um rebanho a quem o Senhor nos confia aos nossos cuidados. Portanto, vejam, quando nós chegarmos no céu, certamente Jesus vai perguntar: onde estão as ovelhas que eu lhe dei para cuidar? E todos nós então, pastores, deveremos apresentar as ovelhas ao Senhor. Por isso a missão do sacerdote não é simplesmente uma missão poética, por mais bonita que ela seja. A missão do sacerdote é uma missão real, uma missão concreta, que é a de conduzir o rebanho que não pertence a ele, mas um rebanho que pertence ao Senhor. Portanto, a responsabilidade ainda é maior. É como se alguém nos desse algo de precioso para cuidar, que não nos pertence, mas que nós devemos cuidar e entregar intacto para o dono, para aquele que de fato é o proprietário. Portanto, o rebanho é do Senhor, e a igreja é quem cuida deste rebanho, e a igreja o faz por meio dos seus pastores, por meio dos pastores da igreja, que são os sacerdotes, pois são eles que nos oferecem o alimento da palavra e dos sacramentos, para fortalecerem este rebanho, a fim de que o rebanho possa chegar às pastagens eternas, a fim de que o rebanho possa chegar ao objetivo pelo qual o bom pastor assim o deseja. Por isso, ouvindo esses breves versículos do Evangelho de São João, do 10º capítulo do Evangelho de São João deste domingo, nós podemos descrever algumas características que são muito peculiares da relação de Cristo, bom pastor, com o seu rebanho.
E percebemos exatamente isso, que a relação do Cristo bom pastor com o seu rebanho é uma relação tão estreita que jamais alguém poderá raptar as ovelhas de sua mão. Eu dou-lhes a vida eterna, elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Ninguém vai arrancar estas ovelhas das mãos do Senhor. De fato, estas ovelhas, que somos nós, estão unidas a Jesus, unidas por um vínculo de amor, um vínculo de conhecimento recíproco, que lhes garante o maior dom. Qual é o maior dom, meus irmãos, que Deus pode nos conceder? Deus pode nos dar as bênçãos, Deus pode nos dar a sua proteção, Deus pode nos conceder também milagres ainda nesta vida, nesta realidade terrena, mas certamente o maior dom, o dom incomensurável que Deus pode nos conceder é a vida eterna. Por isso, o bom pastor é aquele que cuida do seu rebanho, a fim de que o rebanho possa alcançar, possa possuir a vida eterna, a vida eterna. Ao mesmo tempo, a atitude do rebanho também em relação ao pastor. Se a atitude do pastor para com o rebanho é garantir que o rebanho tenha a vida eterna, se a atitude do pastor é garantir que o rebanho chegue às pastagens eternas, em segurança, a atitude do rebanho em relação ao pastor é apresentada também pelo evangelista São João no evangelho de hoje, com dois verbos específicos. Dois verbos que São João deixa muito claro no evangelho de hoje, que deve ser a atitude do rebanho, a nossa atitude diante do pastor, que é de ouvir e seguir. Essas são as atitudes do rebanho para com o pastor. Se as atitudes do pastor para com o rebanho é apacentar, cuidar, alimentar o rebanho, a atitude do rebanho para com o pastor é de ouvir e seguir o bom pastor. Estas palavras, ouvir e seguir, elas de certa forma designam as características fundamentais daqueles que querem chegar à vida eterna, daqueles que querem alcançar a vida eterna, daqueles que querem viver o seguimento do Senhor. E como é que nós ouvimos? Através da palavra, é a escuta de sua palavra, é a partir da escuta da palavra de Deus que nasce a nossa fé, é a partir da escuta da palavra que a fé nasce e que a fé se alimenta. É ali, é na palavra de Deus que a nossa fé nasce, é na palavra de Deus que a nossa fé é alimentada, é sustentada. Quando a gente ouve a palavra de Deus, meus irmãos, nós não estamos apenas ouvindo uma história, não estamos ouvindo algo sobre Jesus simplesmente, mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo, na verdade, um Deus que está a nos falar, um Deus que está falando conosco, um Deus que está dizendo: olha, é isso, viva isso, siga isso, é isso. É um Deus que está a nos aconselhar, é um Deus que está a nos dirigir a sua palavra, né? Um Deus que está a nos dirigir a sua palavra. E só quem presta atenção à voz do Senhor é capaz de avaliar na própria consciência as justas decisões para agir segundo Deus. É só quem presta atenção na palavra que pode avaliar na sua consciência se as suas atitudes estão sendo de acordo com a palavra, se a sua conduta está sendo de acordo com a palavra, se o modo como você procede na sua vida, no seu dia a dia, é de acordo com aquela palavra. Portanto, quando a gente escuta a palavra de Deus, nós não podemos apenas simplesmente ouvi-la, mas nós temos que acolhê-la no coração, mas também na consciência.
Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, nós deveríamos colocá-la na consciência, né? Para que diante da nossa consciência, nós possamos também decidir e agir segundo aquilo que Deus nos diz, segundo aquilo que Deus nos pede. Por conseguinte, da escuta então da palavra, escutar, é que deriva o seguir. Só segue Jesus quem o escuta, como a ovelha. A ovelha jamais seguirá o pastor se ela não conseguir escutar, porque ela não enxerga, né? Se ela não enxerga, também dificilmente ela conseguirá alcançar o pastor, se ela não procurar desenvolver cada vez mais o sentido de ouvir, né? Portanto, a ovelha precisa constantemente, né, perceber a voz do seu pastor, né? Valeria a pena se nós pudéssemos transmitir aqui, né, um vídeo, um pequeno vídeo, né? Talvez coloquemos esse vídeo nesse final de semana nas páginas sociais da nossa paróquia. Vale a pena a gente ver um videozinho de um rebanho, e chegam lá muitas pessoas e começam a chamar as ovelhas, e nada, as ovelhas nem olham para trás, né? Ninguém, e assim vai tentando, 1, 2, 3 e nada. Quando chega o pastor, aquele que cuida das ovelhas, e começa, né, as ovelhas se desesperam todas, e vão atrás dele, né? Porque é ele que dá a elas o alimento, é ele que dá a elas a segurança, elas conhecem a voz do seu pastor. Por isso, escutar a voz do pastor é indispensável também para segui-lo, né? E é depois da escuta atenta, né? Derivante da escuta, é consequência da escuta o seguimento. Depois de escutar, seguimos então Jesus. Agimos como os discípulos. Assim foram os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, depois de ter ouvido o Mestre, depois de terem aceito interiormente os ensinamentos do Mestre, eles então foram atrás do Mestre, passaram a seguir o Mestre. Portanto, assim somos nós, meus irmãos. Precisamos escutar a palavra, precisamos aceitar a palavra, porque não basta simplesmente escutar a palavra de Deus. Ah, sim, eu estou escutando. Ah, sim, eu entendo, eu acredito, né? Simplesmente no sentido, eu conheço a palavra. Não basta só conhecê-la, é preciso aceitá-la. E aí está também um ensinamento para nós do Evangelho de hoje. Aquele que ouve a palavra, aquele que escuta a palavra, que aceita a palavra, esse então segue a Jesus, né? A gente só segue alguém depois que a gente aceita realmente aquilo que o outro está a nos dizer. Portanto, assim fizeram os discípulos, e assim devemos fazer nós. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo, né, sobre o madeiro da cruz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E foi justamente por suas chagas, foi justamente pelos seus sofrimentos que nós fomos curados. Portanto, vejam, a palavra de Deus, meus irmãos, não é uma fábula. A palavra de Deus não é uma poesia, por mais bonita que ela seja. O Evangelho não é uma poesia. O Evangelho é uma realidade. O Evangelho é um fato. Portanto, quando Jesus diz, eu dou a vida pelas ovelhas, Jesus não está falando bonito. Nossa, que bonito Jesus falando, olha, eu dou a vida pelas ovelhas, ninguém vai tirar essas ovelhas das minhas mãos, ninguém poderá arrebatá-las. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu dou a vida eterna, eu dou a vida para as minhas ovelhas. Por mais bonito que sejam essas palavras não são apenas poesias, essas palavras são realidade.
porque o bom pastor é aquele que também está na cruz. Portanto, quando Jesus diz, eu dou minha vida pelas ovelhas, ele cumpre aquilo. Ele não está fazendo um discurso bonito para as ovelhas se sentirem amadas, simplesmente para se sentirem amadas. Não, é para que elas tenham a certeza de que são amadas por Jesus. Portanto, vejam, no mundo hoje onde se fala muito e age pouco, o bom pastor é aquele que vem nos ensinar que ele realmente é o bom pastor. Ele realmente cuida do seu rebanho. Ele realmente dá a vida pelo seu rebanho. Ele realmente toma as ovelhas para si. Ninguém vai tirá-las da sua mão. Ninguém vai arrebatá-las. Ninguém vai arrancá-las de sua mão. Por mais que o lobo tente, que é o diabo, que é o tentador, por mais que ele queira nos arrancar das mãos do pastor, o pastor dará a própria vida para cuidar, para tomar as ovelhas para si. Ninguém poderá tirá-las de sua mão. Talvez esta seja uma grande consolação para nós. Jamais seremos arrebatados das mãos de Deus. O Senhor, nosso Deus, nos enviou o seu Filho Jesus Cristo, que como pastor que cuida do rebanho, ele também cuida de nós. E nós pertencemos ao Senhor. Portanto, meus irmãos, deixemo-nos conduzir pelo Senhor, que é o nosso pastor. Procuremos estar sempre atentos à sua voz. Procuremos escutar a sua voz, mas fazer com que esta voz ressoe no nosso coração, ressoe na nossa consciência e possamos também ser as ovelhas que se unem ao pastor. Se o pastor diz que as ovelhas jamais serão arrebatadas de suas mãos, que as ovelhas vivam então também com o desejo sincero de estarem nas mãos do pastor. Que as ovelhas também vivam com um desejo sincero de pertencerem cada dia mais a esse bom pastor que é Jesus. Que Jesus, o bom pastor, cuide de nós. Que Jesus, o bom pastor, esteja sempre atento às nossas fraquezas e às nossas necessidades, assim como rezávamos na oração inicial de hoje, para que apesar da fraqueza do rebanho, o rebanho possa sempre atingir a fortaleza do pastor. Assim seja. Amém.